E a realidade é que uma única fonte de renda não é suficiente. Por quê? Primeiro, porque nós vivemos em um país, em um mundo, posso assim dizer, de inflação. Então, o mesmo dinheiro, o mesmo valor nominal que era suficiente para comprar uma casa, agora não pode comprá-la. O sujeito comprava uma mansão com R$1 milhão. Agora ele compra um apartamento de 100 metros. Ou de 80 metros. Antes era uma mansão. Nossa, ele comprou uma casa de R$1 milhão. Agora ele comprou um apartamento de 80 metros com R$1 milhão. 2 quartos. Então o mesmo valor nominal não resolve. A inflação ela vai comendo o valor nominal. Então você tem que ter 2 fontes de renda. Por quê? Isso também torna você menos vulnerável. Se você perder uma fonte, você tem a outra. Se você tiver 3 fontes de renda, ainda menos vulnerável. Se você perder uma, você tem 2. Quanto mais fontes de renda você tiver, menor será a sua vulnerabilidade. Agora eu pergunto a você, quantas fontes de renda você tem? Escreva aí. Quantas fontes de renda você tem? 1, completamente errado. 2, razoável. 3, certo. Mais de 3, excelente. Quanto mais fontes de renda, melhor. Samer, mas onde é que eu vou arrumar tempo para ter 4 fontes de renda? Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Depois de uma determinada quantidade de renda, as outras que dali derivam não tomam mais seu tempo. O sujeito que tem R$500 mil aplicados na renda fixa e recebe 5 mil por mês da aplicação, ele tem uma fonte de renda que rende para ele 5 mil por mês. Ele não gasta 1 minuto do tempo dele mensal para essa fonte de renda. O sujeito que comprou um imóvel e alugou, ele recebe o aluguel mensalmente. Ele não gasta tempo para isso. O sujeito que comprou ações de empresas pagadoras de dividendos, ele recebe os dividendos. E ele não gasta tempo para isso. Então, só aqui eu enumerei para você 3 fontes de renda, repito, 3 fontes de renda que não tomam tempo. Então você pode ter 3, 4, 5, 6 fontes de renda. E é importante, é necessário, é desejável que você tenha. Então o que eu quero de você? Eu quero que você pense como é que você vai construir essa sua fonte de renda. Essa sua segunda, essa sua terceira. Eu era juiz. Aí eu fundei o CP Iuris. Depois eu fundei o Ser Mais Criativo. Vivi um padrão de vida abaixo daquilo, e ainda vivo, abaixo daquilo que minhas condições permitiam e permitem. Isso faz com que eu poupe e faz com que eu aplique esse valor. E eu aplico em diferentes fontes. E aí você vai tendo diferentes fontes de renda. É isso que você tem que fazer. Então, eu quero que você multiplique as suas fontes de renda. Samer, como? Aí você vai pensar. Eu posso trabalhar numa empresa e eu posso arrumar um outro trabalho. Esse outro trabalho vai me gerar uma renda, essa renda vai servir só para comprar ações de empresas pagadoras de dividendos. Depois de 5 anos, eu vou estar recebendo um belo dividendo, de tempos em tempos, a cada 3 meses, mesmo mensal, enfim, de diferentes empresas. Isso acaba sendo mensal. Ok. Então eu passo a ter a fonte de um trabalho, a fonte de outro, a fonte de dividendos. Ah, Samuel, mas esse outro trabalho aqui é muito exaustivo. Tá, mas aí depois eu tirei, eu passo a ter 2, uma em que eu trabalho, a outra que não usa do trabalho. Eu vou empreender em algo correlato com aquilo que eu faço. Eu sou dentista, eu vou começar a fazer consultório para alugar para outros dentistas recém-formados. Eu passei no concurso para auditor fiscal, eu vou começar a fazer mentoria para quem quer ser auditor fiscal. E aí dessa receita eu vou aplicar e nessa aplicação eu vou ter mais dinheiro. Eu vou escrever um livro e vou receber direitos autorais. Então eu vou tendo diferentes fontes de renda. E isso vai mudando, vai tirando de mim a vulnerabilidade, vai mudando a minha receita e meu padrão de vida pode aumentar. Porque a minha receita está aumentando.
mas não aumente o padrão de vida na mesma proporção. Cuidado. Cuidado. Porque gastar mais é fácil. Você tem que ganhar mais. E aí você pode ir subindo aos poucos o seu padrão de vida. Em relação à vida financeira, eu quero que você entenda o seguinte. Se a vida é uma expressão do tempo, dormir é um modo interino de morrer, diz Machado de Assis. Para facilitar a conta, imagine um sujeito que dorme 8 horas por dia. Ah, eu não durmo, eu durmo 6, eu durmo 5, eu durmo 7, tá? É só para facilitar a conta. O sujeito dorme 8 horas por dia, restam 16. Ele trabalha 8 horas por dia, restam 8. Então, das 16 horas líquidas de vida, já que dormir é um modo interino de morrer, ele trabalha 50%. Se ele trabalha 50% da vida, então eu sei quanto vale a vida dele. Vamos supor que você ganhe muito bem, que você ganhe 16 mil reais por mês. 16 mil. Se você trabalha 40 horas por semana, você trabalha 160 horas por mês. Se você ganha 16 mil reais por mês, quer dizer que você está vendendo a sua hora por 100 reais. Quer dizer que a sua vida, a hora da sua vida vale 100 reais. Eu estou comprando metade da sua vida por 100 reais a hora. Então a sua vida vale 32 mil por mês. Eu estou pagando 16 mil e eu estou tomando metade da sua vida. Deu para entender? Deu para entender. Se você está trocando sua vida por dinheiro, a coisa mais inteligente que você pode fazer é pegar esse dinheiro e aplicá-lo para que ele lhe dê tempo livre depois. Porque o maior dividendo que o dinheiro pode lhe dar é tempo livre. Para você ficar com as pessoas que você ama, para você fazer o que tiver vontade, para você poder ter qualidade de vida. Quem ensina isso é Morgan Housel, em Psicologia Financeira, que é uma obra da qual eu construí um curso completo, chamado Psicologia Financeira, um curso completo que está no nosso grupo. E aí, quando você lê essa obra, quando você entra nesse curso chamado Psicologia Financeira, você vive uma verdadeira revolução na maneira como você lida com o dinheiro, como você cuida do dinheiro. Porque você começa a entender que nada paga uma boa noite de sono. Não adianta eu me endividar e eu não conseguir dormir. Porque eu resolvi passar o Réveillon em Trancoso, esquiar em janeiro e depois em julho eu fui para a França. Porque eu comprei uma casa maior do que eu poderia, porque eu financiei o carro, porque eu me atolei em prestações. E você pode ganhar 3 mil e se perceber atolado em prestações, e você pode ganhar 300 mil e se ver atolado em prestações. E não vale a pena. O maior dividendo que o dinheiro pode lhe dar é tempo livre. É vida tranquila, é vida mais calma. E aí, o que eu quero lhe dizer e aonde eu quero chegar com você? Em termos de dinheiro, eu preciso que você aprenda a poupar. Despesa é um tripé. Despesa, receita. Eu quero que você aumente a sua fonte de renda, que você ganhe mais. Receita e investimento. Eu quero que você aprenda a investir, para que então esse dinheiro investido possa devolver mais receita para você e você se preocupe menos com a despesa, para que você possa até mudar de padrão de vida se for do seu desejo, sem que isso comprometa a sua paz, sem que isso comprometa a sua segurança. Receita, despesa e investimento. Você precisa ter tudo isso organizado, porque se você tiver tudo isso organizado num plano de longo prazo, a sua vida vai ser muito mais tranquila. Quando eu tenho um plano, eu consigo dizer não. Se eu quero poupar 5 mil por mês, 60 mil por ano, e eu cheguei no fim do ano e eu consegui poupar, alguém me chamou para passar o Réveillon em Jericoacoara e vai custar 30 mil reais para passar o Réveillon lá, eu não vou. Ah, mas é só a vida. Não, mas dentro da minha meta está poupar 60 mil por ano.
Eu não posso gastar 30 no Réveillon em Jericoacoara. Eu vou para outra praia, eu vou fazer outro esquema. Infelizmente, até gostaria de ir, mas eu não tenho condições de ir. Mas, cara, você tem 60 mil na conta, claro que você tem condições de ir. Não tenho. Porque eu preciso poupar. Depois de 5 anos, eu vou ter ali com a aplicação 350, 400 mil reais, e o meu amigo que foi para Jericoacoara toda vez não vai ter nada. E depois de 5 anos pode surgir uma oportunidade ou uma necessidade. Uma oportunidade, vão abrir um negócio, vai custar 200 mil para cada um, 3 amigos, cada um vai botar 200, são 600 mil para fazer aquele negócio. O que não tem nada vai ficar de fora. Daquele negócio surge uma empresa gigante, uma empresa pujante. A gente vende essa empresa depois de 10 anos por 20 milhões de reais, 21 milhões de reais. Cada um põe 7 milhões no bolso, o outro não pôs nada. Porque passou o Réveillon em Jericoacoara. E também pode ser que surja uma necessidade, um tratamento, alguém que precisa de ajuda na sua família e você tem, e o outro não tem. Você precisa poupar sem precisar da necessidade, da razão para. Ah, eu vou poupar para quê? Para comprar um apartamento, para trocar de carro, para ajudar uma pessoa? Não, você vai poupar por poupar. Aguarde a oportunidade ou a necessidade. Ah, mas e se não vier nem a necessidade, nem a oportunidade? Virá a tranquilidade. Você vai dormir em paz. O comércio não está tão bom como era. Você está tranquilo, você tem muito dinheiro, você tem o dinheiro guardado. Aquilo ali paga suas contas por 2, 3 anos que você tem na reserva. Está tudo certo. Entendeu? Entendi. Quando eu pego a vida é dividida em 5 áreas. Vida espiritual, vida profissional, vida financeira, vida familiar, vida sentimental. Para ter uma vida feliz, eu preciso cuidar das 5 áreas da minha vida. Se você cuidar das 5 áreas da sua vida, você vai conseguir construir uma vida feliz. Eu faço isso. Há milhares de pessoas que decidiram fazer isso comigo. E aí a gente fundou o nosso grupo, um grupo de pessoas que decidiu cuidar das 5 áreas da vida. A cada semana eu disponibilizo uma aula, que pode ser minha ou pode ser de um convidado meu. Mas a maioria das aulas são minhas. Cada semana a gente dá um enfoque para uma área diferente. Então se a gente nesta semana deu um enfoque para a vida espiritual, na semana seguinte vai ser para a espiritual, para a sentimental, na semana seguinte para a financeira, depois para a profissional, depois para a familiar, e aí a gente volta para a espiritual. A aula tem uma duração de 30 minutos. E ao fim da aula eu sempre lanço um desafio de aplicação prática imediata. Por quê? Porque eu não quero só a teoria, eu quero a prática. Eu quero a pessoa efetivamente mudando a vida dela. Eu quero que a pessoa do meu grupo olhe e diga o seguinte: cara, eu passei a fazer parte do nosso grupo e a minha vida mudou. Mas mudou mesmo. Porque eu não conversava com os meus pais, eu voltei a conversar, meu casamento ia mal, agora vai bem, eu não poupava R$1, agora eu tenho patrimônio, eu só tinha uma fonte de renda, agora eu tenho 2, eu não tinha tempo para Deus, agora eu tenho uma vida espiritual saudável. Por isso os desafios. Para começar, essas aulas são sempre aos sábados e elas são gravadas, de forma que o aluno pode assistir a elas quando quiser, quantas vezes quiser. Ele pode até baixar as aulas para assistir offline, que ele vai estar no metrô, numa viagem, no avião. Ele tem a opção das aulas em áudio. E se depois de 6 meses acontecer alguma coisa e ele lembrar daquele conteúdo da aula, ele não precisa assistir a aula de novo, porque ele tem a aula em PDF à disposição dele. E aí ele tem a opção da aula em áudio. Se ele quiser ouvir no carro, enquanto ele está correndo na esteira, enquanto ele está andando de bicicleta, fazendo uma caminhada, ele também pode. Às segundas-feiras eu disponibilizo uma pílula reflexiva. E essa pílula reflexiva é de duração de uns 5 minutos em áudio, com uma reflexão para ele levar para a semana. Então ele tem a aula com um desafio, às segundas ele tem uma pílula reflexiva para começar a semana, sempre a gente vai passando por uma área da vida,
E uma vez por mês a gente tem basicamente uma masterclass. Vira e mexe eu convido alguém. E aí eu já convidei os grandes nomes que você imaginar, para todas as áreas da vida, espiritual, sentimental, profissional, financeira, familiar, para que as pessoas pudessem ir se educando em cada uma das áreas da vida. Assim a gente fundou o nosso grupo. Summer, como é que funciona? Você se inscreve. Quando você se inscreve, automaticamente você recebe por e-mail o link para você baixar o app, o seu login e a sua senha. Se você quiser baixar o app cara, basta você procurar no Android, na loja do Android ou na App Store, Ser Mais Criativo. E aí você vai baixar o app. Mas você vai receber um e-mail com o seu login, com a sua senha e com o link para você baixar o app. Ah, eu não quero baixar o app. Você digita sermaiscriativo.com.br, loga por lá e assiste por lá. Ok? Summer, só dá para assistir no app? Não, dá para você espelhar e assistir na sua televisão. Tem gente que faz pipoca, senta para assistir a aula, que é um momento de descanso, que pega uma taça de vinho e assiste. Você pode acelerar a aula. Tem gente que fala, você fala devagar. Você pode acelerar a aula. Aí você vai dizer para mim, tá, Summer, eu posso pagar por Pix? Pode. Posso pagar por cartão? Pode. Posso pagar por boleto? Pode. Mas se você tiver um cartão que não tiver o limite, ele vai comprometer só o valor da parcela. Isso é feito automaticamente por um robô, não é por mim, não tem como a gente mudar, então é por um robô. Então para quem não tem limite, é possível o parcelamento inteligente. Aí você vai dizer, mas será que eu tenho tempo? Gente, se você não tiver meia hora por semana, aí você pode desistir. Porque assim, meia hora por semana é o tempo. Você acorda e fala assim, gente, vou fazer isso a meia hora. É o tempo que você vai para o trabalho e volta do trabalho. 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, você ouviu. Você vai fazer um exercício, uma caminhada, você coloca no fone de ouvido, 30 minutos já foram. São 30 minutos por semana. É óbvio que você tem esse tempo. É óbvio que você tem esse tempo. Então, se 30 minutos por semana, você não custa nada. A hora que você vê, pá, passou. 30 minutos por semana, você tem tempo. Summer, será que é para mim? Bom, você quer ter uma vida feliz? Você quer ter sabedoria? Você quer que as decisões que você tome hoje se mostrem decisões acertadas daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Você quer ter um futuro muito melhor porque você cuidou da sua família, porque você cuidou dos seus filhos, porque você cuidou das suas finanças, você construiu um patrimônio, você aprendeu a investir, você aprendeu a poupar, você aprendeu a controlar o seu ego, você quer construir uma vida profissional mais bem sucedida, aprender a liderar pessoas, aprender com Harvard como é que você lidera pessoas, você quer aprender com a sabedoria de Salomão? Quer? Então, é para você. Neste momento, você é chamado à ação. O que eu quero é que você transforme a sua vida. E olha, você não tem risco nenhum. Quem corre o risco sou eu. Por quê? Porque todos os cursos que eu disse aqui estão disponíveis lá. E você tem 7 dias de acesso. E que se você quiser, você cancela e você tem um reembolso integral automático. Então você vai lá e se inscreve hoje. Assistir às aulas, não gostei, eu vou lá e cancelo. Pá! Você assistiu às aulas, você teve 7 dias, você pode esgotar um curso e cancelar e ter 100% do valor investido reembolsado. Por quê? Isso é legislação. É uma garantia que a gente te dá, é 100%. É automático, você vai lá, pá, acabou. Então você tem esses 7 dias para você fazer isso. Não há risco. Se alguém corre risco, sou eu, de você entrar, assistir e ir embora. Quando você pertence ao nosso grupo, você começa a cuidar das áreas da sua vida e a sua vida tem muito mais sentido. Não corra o risco de viver uma vida sem sentido. A sua vida tem que ter sentido. Eu comecei a cuidar das áreas da minha vida quando eu passei a conversar com pessoas muito mais velhas do que eu e eu perguntava o seguinte, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? E eu vi pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente que diziam, olha, eu teria ficado mais próximo dos meus filhos, porque eu fui distante, eles cresceram e hoje eles estão longe de mim, nosso contato é muito pouco. Tem gente que diz para mim, eu teria cuidado do meu casamento,
Eu me divorciei, a minha primeira mulher foi a melhor mulher da vida. Teve gente que dizia o seguinte, eu teria cuidado das minhas finanças porque eu gastei demais, eu fui vaidoso demais, eu dilapidei o patrimônio que meu pai deixou, eu não construí meu patrimônio, eu fiz maus negócios porque eu queria aparecer. E eu percebia que as pessoas cometiam erros estruturais em uma área da vida e que aquilo poluía, contaminava, viciava todas as outras. Eu estava diante de pessoas que eram infelizes porque haviam errado em uma área da vida. E eu não queria isso para mim. Você quer isso para você? Você não quer. Então, para você adquirir sabedoria e esse cuidado nas áreas da vida, experimente o nosso grupo. Você tem 7 dias para experimentar. E aí, quando você experimentar, você vai perceber como a sua vida pode ter muito mais sentido, pode ser muito mais próspera, pode ser muito mais bem-sucedida e você pode ser muito mais feliz do que você é. Esse grupo não é meu, esse grupo não é seu, esse grupo é nosso. É por isso que o nome dele é O Nosso Grupo. Nós cuidamos de todas as áreas da vida. E esse é meu convite para você hoje. Entre para o nosso grupo. Vai ser um prazer, uma responsabilidade e uma honra ter você como meu aluno, como minha aluna. Hoje eu pretendi ensinar a você sobre as 5 áreas da vida. E eu tenho um último pedido. Cuide das 5 áreas da sua vida. Daqui a 10 anos, a sua vida só terá feito sentido se você tiver cuidado de cada uma das áreas da sua vida. Qui cherche, trouve, dizem os franceses. Quem procura, acha, em bom português. Ou seja, se você procurar cuidar das áreas da sua vida, você encontrará vida em cada uma dessas áreas. Você não precisa de mais tempo de vida, como ensina Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida. Você precisa de mais vida no tempo. Isso é diferente. E o nosso convite no nosso grupo é dar mais vida ao seu tempo. Muito obrigado por você ter estado comigo durante todo esse tempo. Eu desejo a você muita vida no tempo, muito tempo de vida, muito cuidado com as áreas da sua vida e uma vida com sentido, com felicidade e com paz. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso grupo e até a nossa aula. Tchau, tchau. Eu conheci o Sam em 2020, através das famosas caixinhas de perguntas. Comecei a acompanhar o conteúdo dele no Instagram, já fiz o curso de escrita, oratória, Clube dos Pensadores, nosso grupo, que é o meu queridinho. Sou da primeira turma, renovo todos os anos. E no nosso grupo, nós criamos uma autorresponsabilidade em cuidar melhor das áreas da vida. No curso, a gente aborda 5 áreas da vida, onde uma complementa a outra. E fazendo isso com pessoas que têm o mesmo propósito, traz uma leveza, fica mais fácil. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao nosso grupo, ao Summer, pela forma como ele aborda e traz todos os assuntos pra gente, semanalmente, tá, gente? Dizer que o nosso grupo foi uma transformação e um divisor de águas na minha vida, por exemplo. Olá, eu sou Vanessa Miller e sou aluna do nosso grupo já desde 2023. Renovei a assinatura agora em 2024 e vim aqui falar um pouquinho do que significa esse aplicativo que fala das diversas áreas da vida. Tenho aí melhorado a minha vida significativamente desde que tenho assistido às aulas do Summer. A minha vida familiar teve uma renovação muito linda, que laços foram refeitos. Desde a primeira aula que eu assisti da vida espiritual, teve um desafio muito bonito. Minha vida espiritual melhorou bastante, tenho tempo para minha vida espiritual. Minha vida profissional também melhorou muito. A minha vida financeira é indescritível o que aconteceu com ela, melhorou bastante. E se eu pudesse resumir esse aplicativo em 2 palavras, seria respeito e gratidão. Você sente que sua vida estagnou, profissionalmente não muda nada, financeiramente piorou, porque apesar de você ganhar o mesmo tanto, esse mesmo tanto não resolve mais. E a família vive em conflitos.
Pois é preciso cuidar de cada uma das áreas da vida e isso é plenamente possível. Há um grupo de pessoas que decidiu fazer isso e que vem cuidando das 5 áreas da vida de forma concomitante, com profundidade, com leveza, crescendo em todas elas. E esse é o meu convite para você hoje. Participe do nosso grupo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo.